As palavras de Jesus revelam que Marta estava vivendo um ativismo desenfreado. E o que é que isto gerou em Marta? Gerou preocupação, isto gerou inquietação. Gente preocupada, inquieta, não consegue estabelecer intimidade com ninguém. Gente preocupada e inquieta, gente preocupada, ansiosa, inquieta, não consegue estabelecer intimidade com ninguém. Eu vou te dar um exemplo. Se você está inquieto, alguém vai chegar para você para conversar. Eu vou falar por mim, porque eu também já tive. Eu não vou dizer a você que eu não tenho. Eu tenho, de vez em quando, dá uma certa ansiedade em mim, mas não a ponto de eu ficar desesperado como antes. Não a ponto de eu parar para ouvir alguém. Antes não. Antes eu ficava tão preocupado que quando alguém chegava perto de mim, eu só queria falar, mas eu estou com isso, eu estou com aquilo, mas eu vou morrer, mas eu não vou viver. Ah, mas porque fulano tá assim, fulano tá assado, eu não sei o que é que eu faço, só faço chorar. E alguém dizia assim: Leandro, respira, Leandro, respira. Respira, Leandro. Deus está cuidando de tudo, meu filho. Você já percebeu que quando você é inquieto, que você é ansioso, você às vezes também não quer nem ouvir. E aí você não gera intimidade, porque você está mais preocupado. Alguém chega pra você e diz assim: ei, vamos conversar um pouco. Ah, vamos. Aí você começa assim, aí desinvesta, desenfreia assim, ó. Porque isso, porque fulano fez isso, porque fulano fez aquilo, porque eu não consigo dormir, eu não consigo. E a pessoa fica assim: ei, deixa eu falar um pouquinho. E você aí diz assim: ei, ó, ô Tamires, oi, Jesus te ama. Ô Tamires, oi, Jesus está no controle. Andréia, oi. Jesus está no controle. Mas eu sei que Ele está no controle, mas está demorando muito e eu não estou conseguindo dormir, eu não consigo. Tem alguém que eu conheço e está me ouvindo agora, que diz assim: ai, porque eu não dormi à noite. Durma de dia. Não tem filho para cuidar. Não é verdade? Não tem filho para cuidar. Não tem alguém que ajude, que cuide da casa, né? Então tem um dia, não dormi à noite, não dormi não. Pronto, teve um tempo que eu estava assim. Não dormi à noite. Peraí, eu não estou dormindo à noite, não tem problema não, vou dormir durante o dia. A hora que o sono não vier, eu durmo, só que tem gente que não. Fica tão ansioso, tão preocupado, que não dorme de noite, passa o dia lutando com o sono. Não é não, bonitona, você que está me ouvindo aí? É, desse jeito. Então tem gente que é assim, gente. Então, olha, veja só, tudo bem, tem gente que não consegue. Olha, eu vou dar um exemplo da minha esposa. Tinha dia que eu ficava muito preocupado, a Aline, ela gerenciava uma instituição lá em Vitória de Santo Antão, e ela passou 2 anos, porque nessa empresa que ela trabalhava, ela era transferida de um lugar para outro, e ela recebeu esta transferência e foi lá para Vitória de Santo Antão. Durante 2 anos, todos os dias, ela ia e vinha dirigindo sozinha, e eu ficava louco em casa, preocupado, orando: Deus tenha misericórdia, dá livramento na estrada. Imagina, acordava cedo, tinha que viajar lá para Vitória, mais ou menos 1 hora, 2 horas, né? 2 horas e pouca de carro, indo e voltando. Então ela ia, e aí à noite ela voltava para casa, chegava em casa a dormir. Só que tinha dias que era tão pesado que ela chegava chorando tanto, e aí ela passava a noite chorando, a madrugada acordada chorando, e no outro dia ela tinha que pegar o carro e ir embora trabalhar. Eu não vi um dia ela reclamar disso. Ela orava calada, chegava calada, eu não falava nada, eu só dizia assim: olha, Deus está no controle, fica tranquila, eu vou deixar você desabafar com Deus. E ela ficava lá quietinha no canto, e Deus estava falando ao coração dela, e Deus deu graça, e Deus livrou, e Deus trouxe. Então nós somos dessa forma. Essa inquietação, essa ansiedade, eu lembro que quando eu estava doente, a minha ansiedade era tão terrível,
que eu não tinha controle sobre a minha respiração, meus batimentos cardíacos. Eu estava tão ansioso, tão desesperado, que o meu coração chegava a 150 por minuto e era um batimento muito forte. E eu via assim, palpitava tanto que eu, coberto com lençol, eu via o lençol estremecendo assim, e era muito rápido, bem rápido. Eu olhava para a Aline e dizia assim: amor, me leva para o hospital que eu acho que o meu coração vai parar. Ela dizia: calma, amor, é só ansiedade, tenha calma, vai ficar tudo bem. Eu dizia: mas me leve. Aí ela me levava para o hospital. Olha o que é que a ansiedade faz. Aí nós íamos ali no Santa Efigênia, nós chegava lá na emergência, bem rapidinho, o médico fazia exames. É nada, Leandro, você tá bem, você só está ansioso. Aí o coração começa a fazer assim, ó, tuc-tuc, tuc-tuc, tuc-tuc. Eu voltava bonzinho. E sabe qual é o nosso problema? Nós preferimos acreditar no homem. E Jesus está aqui: ei, tem lugar aí para mim? Aí ia para a doutora Eliabe, ela dizia: Leandro, olha, você tem que entender uma coisa, faça um controle. Você está com uma crise de ansiedade muito forte. Quando você estiver sentindo uma palpitação mais forte, falta de ar, essas coisas, tente respirar, se controlar e pense: é só a ansiedade que está fazendo isso comigo. E doutora Eliabe, como cristão, uma pessoa que também é temente a Deus, serva do Senhor, ele dizia assim: pensa, Leandro, Deus está cuidando de você. Eu ia fazer tratamento praticamente todos os dias lá na clínica com ela. E sempre que ela terminava o intervalo de um paciente e outro, ela ia lá na minha sala onde eu estava fazendo os tratamentos, e ela sentava, ela conversava comigo. E eu ficava tão aliviado com a doutora Eliabe conversando comigo. E ela dizia assim: ó, Leandro, pensa uma coisa, filho. Dizer o quê, doutora? Ela diz o seguinte: olha, eu disse a você que quando eu recebi os seus exames pela primeira vez, eu disse: só o fato de você estar vivo já era um milagre. Não foi, foi. Então não se preocupa não, Leandro, porque se Deus já te livrou, filho, o problema pior já passou, Ele está cuidando de você. Fica tranquilo. Porque agora eu aprendi a ouvir alguém. Porque quando eu chegava na doutora, logo no início, a minha preocupação era essa. Você pode perguntar à esposa, que eu chegava lá e a minha esposa começava a conversar com ela, e antes mesmo de terminar a consulta, que durava mais ou menos 1 hora e meia, 2 horas ali dentro, porque eu ficava louco para que ela dissesse o que é que estava acontecendo comigo, e 10 minutos depois que começava a consulta, ela já me jogava lá numa sala para eu me acalmar e fazer um tratamento para me acalmar. Porque a ansiedade era tão grande que eu não tinha como falar. Ela falando as coisas: olha, Leandro, assim, 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 assim. Eu ficava: eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. E Deus está me usando para você agora e dizendo assim: ei, intimidade com Ele. Estou batendo na porta, estou querendo entrar. E você continua assim: o irmão está falando isso, mas é um costume só, a pregação é isso mesmo. Isso mesmo. O irmão Leandro está falando isso porque o irmão Leandro não está vivendo o que eu vivo, só que eu já vivi o que você está vivendo. Eu já vivi. A minha ansiedade era tão forte, entrei numa crise de pânico terrível. Ficava sem ar, com falta de ar, muita falta de ar. Tremia muito, não dormia, não descansava. E olha, gente, eu tomava remédio que um ser humano, se tomasse, ele estava dormindo até hoje. Eu não dormia, eu não descansava. E Deus estava dizendo: Leandro, tem lugar aí? Tem, não, ainda não, Senhor. O Senhor não me ama mais, o Senhor não gosta de mim, o Senhor me abandonou, o Senhor me chamou, foi para isso, foi. Eu estava na igreja esse fim de ano, e aí, antes de terminar o ano, o pastor Ailton, ele deu a oportunidade para uma família contar um testemunho, e chegou uma adolescente, ela estava lá, e ela teve Covid, e as plaquetas dela caíram para 31 mil, onde o mínimo deveria estar em 150 mil, e ela quase morre e ficou na UTI 9 dias. E o pai dela disse: filha, descansa, porque o quê? Porque você vai ter um testemunho para contar. Aí a criança respondeu o seguinte, a adolescente respondeu: papai, mas eu não quero testemunho para contar. Eu não quero. Eu quero fazer a obra de Deus, eu quero pregar a palavra, mas eu não quero testemunho para contar. Aí naquele momento as lágrimas caíram dos meus olhos, eu comecei a refletir, porque quando eu tinha mais ou menos a idade daquela adolescente, eu disse assim: Deus, como é que o Senhor vai me usar se eu não tenho testemunho para contar?
Então veja a inocência do ser humano e veja como a gente não sabe orar, nem sequer agradecer a Deus. E aí eu disse, como é que eu vou pregar se eu não tenho um testemunho para contar? Aí Deus disse assim, ei Leandro, eu disse, ô senhor, quer testemunho? Então tome. Ô meu irmão, se o tempo voltasse eu tinha dito a mesma coisa que a jovenzinha disse, eu não quero testemunho para contar não. Escuta uma coisa, meu amado irmão. Escuta uma coisa. E eu já quero terminar. Intimidade se constrói com convivência. Aproveite as pessoas que Deus tem colocado em sua vida e que ela dê uma palavra difícil ou não, escute aquilo que Deus quer falar com você através deste vaso, deste servo, desta serva que Deus colocou em sua vida. E tente descansar, não na pessoa, mas em Deus. Ah, mas eu só me acalmo se fulana conversar comigo, eu só me acalmo se ciclano disser isso. E era da mesma forma que eu só me acalmava além de dizer, calma, ligue para a doutora Eliabe e pergunte se é para eu ficar calmo. Ela disse, doutora Eliabe, Leandro está assim. Ela disse, Leandro, se acalma, é assim mesmo. É Deus dizendo para você, ei, se acalma. Para que tanta inquietação? Intimidade com Deus não se constrói na aceleração. Intimidade com Deus não se constrói no barulho. Intimidade com Deus não se constrói no grito. Intimidade com Deus se constrói na quietude do secreto. Secreto. A intimidade com Deus se constrói na quietude do silêncio. Por isso que muitas vezes você ora, você clama, você chora e você diz assim, Deus, o Senhor não está me vendo, o Senhor não está vendo a minha situação, e Deus está fazendo assim, ó. Quando você silenciar, quando você se acalmar, quando você sentar e quando você disser, agora sim, Senhor, eu vou te dar atenção, Ele vai dizer, agora sim eu vou falar com você. Agora sim eu vou dizer a você que eu tenho uma palavra específica e Deus tem uma palavra específica para você. Agora entra em cena Maria, porque Maria, ela é quem vai nos ensinar o que é intimidade de verdade. Intimidade é permanecer em Jesus. Lucas 10, versículo 39, Maria, sua irmã, ficou sentada aonde? Aos pés de Jesus. A intimidade se caracteriza pela nossa constância em buscar a presença do Pai. E quando nós buscamos sua presença e nos estacionamos diante dele, então tornamos-nos seus amigos íntimos. Você nunca crescerá na intimidade com Jesus se você não investir tempo para estacionar a sua vida diante dele. Jesus nos convida a permanecermos diante dele para ouvirmos as suas palavras. E ele disse o seguinte, em João 15, versículo 4, capítulo 15, versículo 4, versículo 5 e o versículo 7, ele disse assim, permaneçam em mim e eu permanecerei em vós. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Intimidade é permanecer em Jesus. Intimidade também é o que, irmão Leandro? Saber ouvir
as palavras de Jesus. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo o quê? A sua palavra. Versículo 39. Olha o que ele fala no versículo 39. Diz assim, olha: e tinha uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouviu a sua palavra. Escuta. Saber ouvir. Irmão Leandro, mas eu escuto todo dia. Mas talvez você não esteja sabendo ouvir. Saber ouvir. O ouvir de Maria identifica que ela estava valorizando, dando crédito, confiando, acreditando nas palavras de Jesus. Ela estava dando atenção a cada frase pronunciada pelos seus lábios. Você quer crescer na intimidade com Deus? Você quer crescer na intimidade com Deus? Eu estou fazendo uma pergunta, me responda, por favor. Você quer crescer na intimidade com Deus? Você quer crescer na intimidade com Deus? Quer crescer? 2023, irmão Leandro, eu queria que Deus fizesse isso, sim, mas você quer crescer, você pediu para crescer na intimidade com Deus? Você quer crescer na intimidade com Deus, meu irmão? Você quer crescer na intimidade com Deus, minha irmã? Então vai precisar aprender a ouvir. Então você vai precisar aprender a ouvir suas palavras e obedecê-lo incondicionalmente. Intimidade com Deus também é desfrutar da comunhão com Jesus. Versículo 42 do capítulo 10 de Lucas: mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Maria escolheu a boa parte. Maria escolheu desfrutar da comunhão com Jesus. Essa comunhão faz com que seja possível experimentar a promessa escrita no livro de Jeremias. E no livro de Jeremias ele está dizendo: ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Em Jeremias o Senhor está dizendo assim, olha: lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Quando você tiver intimidade, o Senhor está dizendo assim: você agora tem intimidade comigo, então lhes contarei coisas misteriosas e maravilhosas que você não conhece. Quando nós temos intimidade, o Senhor está dizendo: aclama a mim e anunciar-te-ei. Intimidade. Quando você tiver intimidade, ele está dizendo: anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Esta é a promessa do Senhor para nossas vidas. Quando nós decidimos ter intimidade com Ele, Ele nos revela o seu amor. Ele nos revela o seu cuidado. Ele nos revela a sua fidelidade. Porque Ele é fiel. Pessoas íntimas de Deus que escolheram a melhor parte recebem a revelação de Deus. Pessoas íntimas de Deus que escolheram a melhor parte ouvem de Deus as coisas grandes, ocultas, coisas misteriosas, maravilhosas de sua parte. É que eu preciso entender, irmão Leandro. Você precisa entender que intimidade não é realizar muito serviço. Você precisa entender que intimidade não é somente receber Jesus no coração. Você precisa entender que intimidade não é dizer que é crente, apenas isso. Não. Você precisa saber. Você precisa saber que a intimidade com Deus é permanecer na presença de Jesus. Você precisa entender que intimidade com Deus é ouvir as palavras de Jesus e obedecer. Você precisa entender que intimidade com Deus é desfrutar da comunhão com Jesus. Eu quero concluir esta mensagem, porque a hora já se foi, dizendo para você o seguinte: hoje, você também pode ser surpreendido. Hoje, você também pode ser surpreendida e conhecer as coisas grandes e ocultas de Deus. Porque Deus ainda procura por filhos
Porque Deus ainda procura por filhas com as mesmas qualidades de Maria. Porque enquanto Marta estava preocupada com tantas coisas, ansiosa, inquieta, Maria escolheu a boa parte. E a pergunta que eu faço, nós encerrando esta palavra: e você? E você, minha irmã? E você, meu irmão? E você, minha irmã? E você, meu irmão? O que você vai escolher hoje? O que você vai escolher hoje? O que você vai escolher hoje? Esta é a pergunta. Esta é a pergunta. O que você vai escolher hoje? O que é? Vai continuar levando a vida desenfreada deste mesmo jeito, sem buscar uma intimidade com Deus, sem querer viver um propósito com Ele? O que é que você escolhe para hoje? Vai continuar inquieta? Vai continuar ansiosa, ansioso? Ou você quer viver uma intimidade com Ele? Ele continua na porta, Ele está batendo, está dizendo: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Receba esta palavra, receba esta promessa de Deus para a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Diga amém. Diga obrigado, Senhor. Obrigado por ter falado de uma forma tão maravilhosa comigo. Eu preciso ter intimidade com o Senhor.